Bom dia a todos novamente. E essa mensagem de hoje, ela está muito atualizada em nossas vidas, né? Na vida de cada um voluntário, na vida de cada um colaborador da casa espírita, e que muitas vezes nós nos intitulamos, né? Estudantes, estudiosos, conhecedores da doutrina do Pentateuco kardeciano, mas nós esquecemos de muitos e muitos e vários detalhes. E eu acredito que o que mais pegou aqui nesse texto hoje, o que mais assim nos chama a atenção é a questão do julgamento. Então, como palavra chave desse texto, né, para a gente emitir as respostas de que nós necessitamos, nós vamos trabalhar em cima da palavra julgamento e maledicência. Então, Enéas, aqui no texto, é um jovem orientador desse grupo que estudava e que no final ele se posiciona assim de forma brilhante, né? Então, vou pedir a João Paulo que comece. Enquanto se esperava o médium Palhares, o velho Azevedo Cruz, doutrinador das sessões, cofiava o bigode longo, comentando mordaz. Ele aqui estava aqui, né, arrumando, organizando seu bigode, enquanto ele comentava já de forma assim bem sem caridade. Não reparam a ausência do Guilhermino? Desde muito tempo não comparece. Que terá acontecido? Indagou Dona Malha, piscando os olhos. Não sabem? Tornou o orientador do grupo. O nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde, nem se afasta do mau caminho. Que diz? Interrogou Dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos óculos. O Guilhermino desviou-se tanto? Será possível? Então, esse grupo aqui, que eram os amigos, né, que eram os outros colaboradores da casa espírita, estavam comentando a ausência de Guilhermino Palhares, a ausência de Guilhermino. E foram logo dizendo o que era que ele estava fazendo, ele já não saía mais da mesa de jogo, já estava com muitas dificuldades, e cada um cada vez mais acentuando as dificuldades que Guilhermino apresentava. Pode passar, João Paulo. Ora, ora, aventurou uma senhora da turma sussurrando. A esposa dele é uma infortunada. Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam obrigações do lar. Azevedo, olhar transbordante de malícia, acrescentou. Nunca me enganou o patife. Velho malandro Guilhermino. Simples lobo na pele de ovelha. Conheço-lhe as patrâneas, desde o primeiro dia em que me buscou pedindo socorro. E a conduta do ausente foi ali examinada minúcia por minúcia. Chamavam-lhe irmão, de quando em quando, classificando-o de velhaco, alguns instantes depois. Então, vejam aqui o comportamento desse grupo, que algumas vezes chamavam de irmão, mas outras vezes de velhaco, de patife, de malandro. Eles não tinham, assim, caridade nenhuma, compaixão nenhuma pelas dificuldades
que o irmão Guilhermino apresentava, né? A gente pode observar o nosso comportamento na casa espírita. Vamos adiante. Quando a pequena assembleia pareceu desinteressada, alguém recordou que Palhares estava demorando. Bastou isso para que se concentrasse a atenção geral no retardatário. Após verificar que ninguém se encontrava à escuta nas vizinhanças, a senhora Fagundes começou. Nosso médium já não é o mesmo. Nunca chega a hora. Nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado. Sabe o que vem acontecendo? Perguntou uma companheira irrequieta. Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes senti-lhe pronunciado o cheiro de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo. Vejam que aqui elas já estão se referindo, né, ao outro companheiro, de forma assim também contundente no julgamento. Pode passar, João Paulo. O doutrinador fixou um gesto de puritano e considerou. Enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui aguardando reuniões improdutivas. Palhares presentemente é um fracasso. Estou cansado de orar e rogar inutilmente. Decorridos alguns instantes entre a vítima identificando os sorrisos acolhedores. Modifica-se a conversação. Ao passo que o companheiro relaciona os atropelos havidos no lar, comenta-se a laboriosa missão dos médiuns. A maledicência de minutos antes converte-se em observações de suposto entendimento fraternal. Palhares chega a sentir-se reconfortado e feliz. Reúne-se a assembleia em derredor da mesa. Então, vocês vejam que o mesmo grupo que estava com ele daquela vez estava falando de Guilhermino. Bastou ele demorar um pouquinho, esse grupo já foi também falar dele. Vamos para o próximo, João Paulo. Azevedo ora longamente, rogando a presença de Enéas, o sábio mentor dos trabalhos espirituais. Silêncio profundo. Inés, contudo, não aparece. Encerrada a sessão, os companheiros fixam o médium, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência de comunicações com o plano superior. Azevedo não consegue sopitar os pensamentos íntimos e exclama: não posso compreender. Há mais de 8 meses estamos como que abandonados. Ora-se com fervor, pedimos humildemente. Entretanto, Enéas não responde aos nossos apelos. Todos concordam desapontados. Pode passar, João Paulo. Na semana seguinte, reúnem-se de novo. Nessa noite, Palhares está a postos. Na hora convencional, mas espera-se pelo velho Azevedo. Então, vejam aqui que Palhares chegou mais cedo, mas Azevedo agora é quem estava demorando. Dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos, afirma-se perseguida de espíritos das trevas. Começa a tagarelice venenosa da noite. Baixando o tom de voz, sussurrou. Disseram-me no bairro que seu Azevedo não está procedendo como quem conhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo logo após a viuvez. Notificou-me confidencialmente
tê-lo encontrado por mais de uma vez em situação equívoca, desfazendo talvez a felicidade de um lar honesto. Vocês vejam aqui, mais uma vez, Dona Amália tecendo comentários sobre a vida particular, a conduta de seu Azevedo, e que, assim, já colocou até um primo, né, afirmando que esse grupo também estava enganado acerca do comportamento de seu Azevedo. Pode passar, João Paulo. Palhares inclinou-se, esboçou um sorriso brejeiro e acentuou: não costumo comentar os defeitos dos outros, e mormente em se tratando de um irmão na fé. Sempre estimei o silêncio da verdadeira caridade. Mas, aqui para nós, a situação é de fato alarmante. Há no episódio muita coisa a lamentar. Inspira pena o companheiro infeliz. E como o velho Arantes provocasse uma informação sólida para conhecer a procedência da acusação, o médium deu de ombros e respondeu: pelo menos é o que me disse um colega de repartição. Absurdo! Bradou o senhor Siqueira exasperado. Onde chegaremos com semelhantes disparates? Azevedo não passa de miserável hipócrita. Tá vendo? Mais um colocando um veneninho nesse comportamento se dito cristão, né? Mais um colocando lenha na fogueira, como se diz o ditado popular, acerca do comportamento e da vida de um irmão na fé. Pode passar, João Paulo. Continuavam a operar as línguas venenosas quando o companheiro penetrou o recinto. Efusivas e calorosas saudações. Olhem aí o comportamento já, né, apenas exterior. Nem precisava que se comentava tão escabroso assunto, nem parecia que se comentava tão escabroso assunto. Durante meses a fio, a situação do grupo mantinha-se inalterada. Acusavam-se as outras escolas religiosas, apontavam-se os infelizes que a aprovação atirava ao escárnio público, discutia-se a posição de lares alheios, e quando faltavam indivíduos para o posto da maledicência, maldiziam as instituições da época, criticavam os homens de responsabilidade do tempo, duvidavam de todos, espalhando-se leviandades e estabelecendo contradições. Cada um aqui já ia buscando também encontrar os defeitos, colocando culpa, né? Colocando a culpa em escolas religiosas, nos lares alheios, falando da vida de cada um. Pode passar, João Paulo. Antes das preces de abertura, era necessário retirar os cinzeiros pletóricos, abrindo-se janelas para melhorar as condições do ambiente. Decorrido mais de um ano, que se caracterizara pela excessiva conversação dos encarnados, em absoluto silêncio da esfera invisível, Azevedo se revelou certa noite mais preocupado e mais emotivo. Estabelecido o círculo de companheiros, o velho doutrinador começou a orar sentidamente entre lágrimas. Salientava o tempo de doloroso mutismo dos mentores espirituais. Rogava esclarecimentos, pedia socorro, implorando auxílio dos pretores benevolentes. Lamentando a ausência
de Enéas, o generoso orientador invisível que tantas vezes se manifestara noutros tempos, o chefe do grupo terminava a súplica. Ó, bem-amados amigos da esfera superior, não nos abandoneis. Se estamos em caminho errado, esclarecei-nos. Por que permaneceis distante há tanto tempo? Por quem sois? Atendei-nos. Ouvi as nossas rogativas, reaproximai-vos de nós, por amor de Deus. Pode passar, João Paulo. A essa altura, o pranto embargou-lhe a voz. A pequena assembleia chorava também, igualmente comovida. Quando a meditação séria empolgou a maioria dos corações, incorporou-se Enéas, valendo-se de Palhares, e exclamou para todos, pronunciando cada expressão em tom enérgico e amigo. Hoje, não iniciamos a palavra espiritual, rogando ao Senhor vos conceda paz, e sim, pedindo-vos com interesse, guardeis a paz que o Senhor já nos concedeu. Vossa prece comoveu-nos a alma, entretanto, estáis equivocados. Nunca estivemos ausentes do trabalho nobre. Aqui nos conservamos invariavelmente no cumprimento do dever, que é a fonte de alegrias. Há mais de um ano, porém, utilizais todo o tempo no comentário venenoso e cruel. Pode passar, João Paulo. Quando não criticais as nações, as coletividades, os lares e as reputações alheias, costumais ferir-vos uns aos outros. Como vedes, meus irmãos, estamos a esperar por vós, que tanto vos distanciastes da obrigação justa. Recordai que é necessário empregar o verbo no sentido da criação superior. Falai, construindo com a vossa palavra algo de útil para a vida eterna. Não temos, por enquanto, outra mensagem. Quando terminardes as sessões de maledicência, estaremos prontos a iniciar convosco a sessão de espiritismo construtivo e de evangelho redentor. Pode passar, João Paulo. Daí a momentos, a reunião estava finda e naquela noite todos se retiraram do recinto em silêncio. Então, a gente vai observar aqui que essa é uma prática nossa, ainda aqui na Casa Espírita. Em outras situações, a gente também a faz, a realiza. No nosso ambiente doméstico, da nossa escola, do trabalho, na rua, quando a gente encontra alguém. E a gente está sempre a julgar. Nós estamos sempre buscando o julgamento, recheado, né, pincelado, com uma tinta bem carregada de maledicência, infelicitando esse outro, levando essas vibrações tão negativas, tão feias, de um comportamento tão, tão negativo, né? Para quem se diz espírita, para quem se diz cristão. Eu estava estudando outro dia o capítulo 4 do Evangelho, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E fui estudar um pouquinho sobre Nicodemos, né?
aquele moço jovem, estudioso da Torá, Cabalá, da casta dos fariseus, e Nicodemos, tão entendido da lei, algo o inquietava. E ele pediu a alguns discípulos para ter uma entrevista com Jesus. E Jesus, já sabendo disso, prontamente aceitou. E Nicodemos, na noite escura, é como Humberto de Campos se refere lá no livro Boa Nova. Humberto de Campos relata dessa noite escura. O que seria, gente, essa noite escura na vida de cada um de nós? São as nossas dificuldades, são as nossas inquietações, os nossos vícios, porque nós ainda estamos arraigados a esse culto exterior. Nós, os fariseus reencarnados, estamos ainda com essa maledicência, julgando o comportamento de um e de outro, querendo que a casa espírita seja nossa. Nós estamos querendo ainda nos eternizar como presidente da casa, coordenador daquela área. Nós não abrimos mãos desse homem velho. E é urgente que esse homem novo, ele renasça. Esse homem novo reencarne dentro de nós, em caráter de urgência, para que a gente possa ombrear esses irmãos que muitas vezes, iguaizinhos a nós, sofrem, gemem, choram, têm dificuldades na vida familiar, na vida financeira, não conseguem se libertar de alguns vícios, mas que estão ali buscando vivenciar o evangelho, trazendo a sua colaboração, mesmo que minúscula. Vocês vejam que Enéas manifestou-se através de Palhares, aquele que lá no início da lição foi o pivô dessa conversa toda, né? Desse conjunto de fofoca, diria assim. Eu vou colocar só meu slide aqui, mas não vou projetar, só para me ver algumas palavras que eu coloquei para a gente refletir. Só um minutinho. E a gente vai buscar aqui na mensagem a fofoca. Uma das palavras que eu coloquei foi a fofoca. De vez em quando nós somos visitados por essa inimiga da ordem, eu diria assim, né? Ela vem e encontra um terreno, né, fácil de ser cultivada, que é o próximo, e a gente vai tecendo essa fofoca pequenininha. Não, mas nós estamos falando aqui só porque é uma realidade, sim, mas não precisa fazer essa fofoca, né? A fofoca, ela vem recheada de tantos sentimentos negativos, de tantas vibrações negativas, que aquele que está sendo alvo dessa conversa não edificante, ele pode chegar até a adoecer. A invigilância é outra palavra que a gente traz para a gente refletir. Nós estamos sendo vigilantes em nosso atitudinal? O que é que nós estamos fazendo para não... Invigilante é quando a gente cai em tentação, é porque a gente estava invigilante. O orai, vigiai, não está funcionando. Mas Jesus recomenda, orai e vigiai.
A gente volta, vigiai e também orai. Fique com os olhos atentos, abertos. Fique em alerta, porque no momento que você está vigiando, está olhando o seu comportamento, você não vai fazer fofoca com o outro. A falta de estudar a codificação. Tem gente que está estudando em casas espíritas alguma coisa sobre a quinta dimensão, mais ou menos assim, né? Então, não sou contra quem está buscando conhecimento, mas que a doutrina espírita não precisa de complemento. Não existe obra complementar, porque as obras complementares não existem. Existem obras subsidiárias para que a gente possa compreender, possa auxiliar a nossa compreensão de forma mais didática, com uma linguagem assim mais didática para a gente melhorar a compreensão acerca da doutrina. Muita gente, inclusive eu, tem uma dificuldade gigantesca naquele texto lá que fala do fluido, né? No livro dos Espíritos. Sempre, sempre eu estou me reportando àqueles temas lá do fluido universal, né? Dessa energia cósmica, para que a gente melhore. Então, a gente vai buscar compreender isso com autores subsidiários à doutrina. Mas na fofoca, não, para a fofoca e a maledicência, não existem obras subsidiárias. Para o julgamento, também não existem obras subsidiárias para a doutrina espírita. Então, a falta de estudo coerente com a doutrina, a nossa ausência nos estudos na casa espírita, quando esta se debruça sobre ensinos sérios, também nos leva a ter esse atitudinal de Dona Amália e dos outros, porque, como Enéas falou no final da mensagem, ele disse que nunca esteve ausente. E engraçado que a comunicação foi exatamente através do primeiro, né, que foi o senhor Palhares, que eles achavam que estava desviado, né, da conduta espírita. Mas essa conduta espírita nossa, ela precisa ser revista. É uma forma de repensar o nosso acolhimento. Como é que nós estamos fazendo a acolhida na casa espírita, que é tão importante? Se de repente todos não precisassem mais de médicos, né? Seria muito bom. Mas Jesus, ele é eterno, se eternizou, será eterno entre nós, porque todos continuamos adoecidos, doentes da alma, principalmente. A alma enferma, ela leva o corpo a padecer. Então, meus irmãos, que a gente possa focar não no início do texto, mas na resposta de Enéas, no silêncio que Enéas teve durante todo esse tempo, mais de um ano, sem fazer nenhuma comunicação, sem dar nenhuma comunicação ao grupo, e eles achando que estavam largados, que estavam. Mas por quê? Porque Enéas não encontrava o ambiente propício para realizar o seu trabalho. Jesus está esperando de nós. Mas com aquela prece sentida, você lembra o que foi que ele falou? Com a prece sentida do seu Azevedo, ele conseguiu
através de Palhares, da sua mensagem. Enquanto vocês estiverem, meus irmãos, colocando a culpa nos continentes, em outras religiões, na vida particular de cada um aqui, vocês não vão conseguir. Em outras palavras, melhorem o atitudinal cristão. Busquem vivenciar a doutrina espírita, né? E eu peço assim que cada um de nós, é uma lição muito grande esse silêncio de Enéas, mas que a gente foque no final da mensagem, né? Para a gente não cair em novas tentações. Eu queria agradecer essa oportunidade tão valorosa, essa contribuição que vocês têm me dado ao longo desses meses, desses dias, né? Para que a gente pudesse refletir. Muito oportuna essa mensagem de Enéas, e que cada um aqui não dê acesso a essa fofoca, a maledicência. Porque vocês lembram que quando o que estava sendo ao que estava sendo lançado os dardos, ele não estava presente, eles teciam todos os comentários desairosos. E quando essa pessoa chegava, todos o acolhiam com o maior carinho. Outro ponto nevrálgico, né? Negativo, para a gente refletir. Muito obrigado, meninas.